Você acreditaria se eu dissesse que existiu uma técnica secreta usada por monges medievais para memorizar livros inteiros, usando apenas o som da própria respiração? Parece coisa de filme, né? Mas não é ficção. É história, história real. E por séculos, esse método ficou escondido, passando de mestre para discípulo, em mosteiros silenciosos, entre cantos ecoando em latim e o cheiro de pergaminhos antigos. Agora, a parte mais louca, essa técnica não só funciona, como pode literalmente reprogramar o seu cérebro para aprender qualquer coisa com mais rapidez, clareza e retenção. Mas por que ninguém te ensinou isso antes? A resposta é mais perturbadora do que você imagina. Para entender, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo. Imagine o cenário: Europa, século XII. Mosteiros espalhados por vales e montanhas. O mundo do conhecimento estava enclausurado, literalmente. Poucas pessoas sabiam ler, poucas tinham acesso a livros. E os poucos que tinham, não liam por lazer. Eles memorizavam, palavra por palavra, página por página. Sim, livros inteiros, decorados, com precisão assustadora. Mas como? Como seres humanos conseguiam armazenar quantidades absurdas de informação? Sem esquecer, a resposta estava em uma prática quase invisível aos olhos modernos, mas profundamente poderosa: o canto monástico. Sim, cantar. Mas não como você imagina. Não era sobre melodia, era sobre ritmo, respiração, vibração. Esses monges tinham uma rotina rigorosa. Acordavam antes do sol nascer, jejuavam e passavam horas em silêncio antes de entoar os primeiros sons do dia. E esses sons eram armas de memória. A técnica era conhecida como lectio divina, leitura divina. Mas havia um detalhe: eles não apenas liam, eles cantavam o texto, frase por frase, palavra por palavra. Eles usavam a respiração para marcar o ritmo. O som da voz criava uma trilha, um compasso, e esse compasso se fixava no corpo. Era como se a informação fosse tatuada nos músculos e não apenas registrada no cérebro. Mas por que isso funciona? É aqui que as coisas ficam bizarras. Hoje, a neurociência conseguiu provar o que os monges já sabiam instintivamente. A combinação de ritmo, som e respiração ativa múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. Não só a memória, mas também o sistema límbico, emoções, o córtex motor, movimento e o hipocampo, consolidação de memórias de longo prazo. Ou seja, enquanto você canta uma informação, seu cérebro a trata como algo urgente, importante, emocionalmente relevante. Resultado, você não esquece. Mas a história não para por aí. Porque essa prática cresceu, evoluiu, se transformou numa verdadeira ciência da mente, escondida sob o manto da espiritualidade. Alguns monges começaram a experimentar com diferentes padrões respiratórios, diferentes entonações, diferentes posturas corporais. Era como se estivessem decifrando o código da memória humana. E sabe qual foi o resultado? Eles conseguiam não só memorizar, mas entender profundamente o que estavam aprendendo. Era como se o conhecimento fosse absorvido, não só pela mente, mas pelo corpo inteiro. Mas aí veio a tragédia. Com o passar dos séculos, essa técnica foi sendo sufocada. A invenção da imprensa tornou os livros acessíveis. E com os livros impressos, veio o fim da tradição oral. As pessoas pararam de memorizar e começaram a anotar. O som foi substituído pelo silêncio, o corpo pela cadeira, o ritmo pelo texto estático. E assim, a técnica caiu no esquecimento, mas ela nunca desapareceu completamente. Em alguns cantos do mundo, ela sobreviveu. Nos rituais tibetanos, nos cânticos gregorianos, nas práticas sufi, nos mantras hindus. Todas essas tradições têm algo em comum. Elas usam o som como veículo da memória. E hoje, cientistas estão redescobrindo isso. Estudos recentes mostram que quando você associa um conteúdo a um ritmo vocal, mesmo que seja só uma leitura cadenciada, você ativa mais regiões do cérebro e retém mais informação. Quer ver um exemplo prático? Pense em uma música que você não ouve há anos, mas sabe a letra inteira. Agora tente lembrar de um parágrafo do seu livro favorito. Percebe a diferença? A música está ligada ao corpo, ao som, à emoção. É isso que os monges usavam e você pode usar também. Mas como? Como aplicar essa técnica milenar no seu dia a dia? É mais simples do que parece. Primeiro, escolha o conteúdo que você quer memorizar. Pode ser um texto, uma apresentação, um discurso. Agora, transforme esse conteúdo em frases curtas. Depois, leia em voz alta, mas não de qualquer jeito. Crie um ritmo. Você pode bater o pé, usar um instrumento ou simplesmente marcar o tempo com a respiração. Agora, repita, mas sempre no mesmo ritmo. Sempre com o mesmo padrão. Você vai perceber algo curioso. Depois de algumas repetições, seu corpo começa a dançar com o texto. As palavras viram movimento, emoção, memória muscular. E quando isso acontece, você não precisa mais se esforçar para lembrar. Você sente. É como se a ideia estivesse viva, dentro de você. E tem mais. Você pode adicionar camadas, usar gestos com as mãos, alterar a entonação da voz para cada parte do conteúdo, associar emoções diferentes a cada trecho. Quanto mais multissensorial for sua prática, mais profunda será a memorização. É como se você estivesse encenando o conhecimento. E isso gruda,
Quer um exemplo real? O campeão mundial de memória, Dominic O'Brien, usava uma técnica parecida. Ele dizia que associava cada número, palavra ou nome a uma voz específica, a um som, e depois recitava isso mentalmente, em ritmo. Era como se estivesse ouvindo uma música secreta na cabeça, e funcionava. Mas você não precisa ser um monge, nem um campeão de memória. Para usar isso, você só precisa de uma coisa: prática. No começo vai parecer estranho, vai soar bobo, você vai se sentir esquisito cantando um texto sozinho no quarto. Mas insista, porque depois de algumas sessões, a mágica acontece. Você vai se surpreender com a quantidade de conteúdo que consegue lembrar, com nitidez, clareza e até emoção. E então, você vai perceber: a memória não é uma gaveta onde você guarda coisas, ela é um palco. E você é o ator. A cada repetição, você ensaia. A cada respiração, você marca o ritmo. A cada gesto, você fixa o significado. E no final, quando subir ao palco da vida, seja numa apresentação, numa prova ou numa conversa, as ideias vão aparecer, como velhos amigos, naturais, vivas, presentes. Agora, me diz, por que ninguém te ensinou isso na escola? Talvez porque o sistema educacional moderno esteja mais preocupado em preencher planilhas do que em despertar mentes. Mas agora você sabe, e isso muda tudo. Quer memorizar um livro inteiro, uma palestra, um idioma? Comece com o som, o resto vem com o ritmo. E se você achou isso incrível, espera até ver o próximo vídeo, porque lá eu vou te mostrar o que acontece com o seu cérebro quando você passa a noite em claro.